Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos psicológicos, que é o livro 6 do Jung, né? É um dos livros mais importantes da carreira dele, um dos mais admirados pelas pessoas, que tem ele conseguiu descobrir a anatomia humana, a anatomia psicológica, né, por assim dizer. Ele conseguiu criar algumas categorizações para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona a mente humana, a psique humana. Tá? E o que ele escreveu, o que ele falou, se popularizou e acabou transformando um pouco as palavras em algo que não é de fato específico e verdadeiro do que ele escreveu. Então eu vou explicar para você. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre introversão e extroversão. Eu tô com o livro aqui, percebe que ele é bem grosso, né? E o que isso quer dizer? Que ele faz todo um trabalho anterior para chegar à teoria dele, né? Ele faz todo um aprendizado passado, ou seja, ele recupera tudo em relação a tipos psicológicos desde antes dos gregos até a contemporaneidade dele, que é o século XX, e ele faz todo um panorama, quais os defeitos, o que eles enxergaram, o que eles não enxergaram, e ele cria uma solução bem mais completa. Então ele cria uma anatomia bem mais completa, que realmente faz sentido. E ele diz, ele poderia fazer 1 bilhão de características, só que isso não significa, não caracteriza a anatomia. O que caracteriza a anatomia é facilitar o entendimento através de conceitos-chave, que você possa diferenciar uma da outra, que não vai atrapalhar, né, na sua questão. Então, foi esse o trabalho que ele fez. E a primeira coisa que ele chama de tipos de atitude, na teoria dele, é a introversão e a extroversão. Então, para você entender o que é introversão e extroversão, você tem que entender o seguinte: a psique humana, a mente humana, ela entende que ela é um mundo por si só. Isso é muito importante que você entenda. Ela se entende como um mundo por conta própria, ou seja, tudo que existe dentro daqui é um mundo à parte do mundo externo. Então, o introvertido gosta de viver o mundo interno e o extrovertido busca o mundo externo. Tá? Essa é a primeira explicação que eu tenho para trazer para você. Só que, primeiro alerta, cuidado ao tentar diagnosticar alguém ou classificar alguém. Se você olhar aqui na contracapa dele, você vai ver que está escrito: a tipologia psicológica não tem a finalidade em si bastante inútil de dividir as pessoas em categorias. Significa antes uma psicologia crítica que possibilite a investigação e a ordenação metódicas dos materiais empíricos relacionados à psique. É um instrumento crítico para o pesquisador em psicologia. Então, ele não fez isso aqui para classificar as pessoas. Então, se você for para o MBTI, que é o teste, né, que foi desenvolvido pela Myers e pela Briggs, você já tem uma desvirtuação da sua própria teoria que ele escreveu, tá? Esse é um trecho do livro. Mas tudo bem, isso fica para outro momento. É interessante a gente também se entender. Mas aqui eu busco assim, acho que é interessante você se entender, antes de tudo. E eu, depois de ler esse livro, eu comecei a entender melhor as pessoas. Pessoas que eu conheço bastante, eu consegui classificar e me deu um entendimento de como elas enxergam o mundo, porque a gente é ignorante ao achar que todo mundo pensa somente do jeito que a gente pensa. Tá? Tem pelo menos 8 variações ou 16 variações aí principais, né, que ele coloca aqui. Enfim, então a introversão é o seguinte: eu quero viver no mundo interno, só que é difícil você catalogar tanto você quanto os outros. Por quê? Existem várias coisas que você faz que uma mesma pessoa pode fazer por um motivo extrovertido e outra faz por um motivo introvertido. Então, é muito difícil fazer essa classificação. Mas para facilitar para você, vamos supor que eu quero construir um foguete que dá ré, né, igual o Elon Musk lá, ele criou um foguete porque ele quer ir para Marte e tudo mais. Uma pessoa pode fazer um foguete pensando no extrovertido, ou seja, no mundo externo. Ela está tentando, ou seja, ela enxerga isso como uma capacidade de viver o mundo externo. E pode ter alguém muito mais introvertido do que o Elon Musk. Eu acredito que ele seja hoje muito extrovertido, não sei se ele sempre foi assim. Eu li a biografia dele e me parece que ele sempre foi muito extrovertido, apesar de ser estranho, né, no formato que ele interage. O introvertido pode trabalhar na Tesla ou na SpaceX, só que ele está muito mais interessado nos cálculos físicos, matemáticos para fazer esse processo acontecer. Então essas pessoas estão trabalhando juntas, mas o Elon Musk tem a ideia de levar a humanidade a Marte, salvar a consciência humana, e o cara da física ele tem interesse em se desafiar nesse processo matemático, que o matemática nada mais do que são símbolos criados pela mente humana. Portanto, ela só existe aqui, você nunca vai encontrar um pezinho de aritmética básica nas margens de um rio. É importante dizer.
Nessa mesma pegada, uma pessoa que gosta de pessoas tende a ser extrovertida, mas ela pode ter motivos introvertidos, por exemplo, de entender sociologicamente alguém, de entender psicologicamente as pessoas. E isso vai fazer com que ela se torne, de certa forma, introvertida, porque ela está buscando mais aquela questão que está vivendo dentro da mente dela. Então essa é a primeira grande diferenciação. Não tem nada a ver com necessariamente com ir em festas, com se energizar com pessoas, descansar em casa. Todos nós temos esse fluxo de extroversão e introversão natural. A questão é qual é o tipo de atitude perante o mundo. E isso você precisa pegar várias coisas ao longo do tempo para fazer uma classificação correta. Não adianta você falar, eu gosto de sair, eu vou na balada, então eu sou extrovertido. Não sei, necessariamente isso é só um sintoma final de algo muito mais profundo. Então essa é a análise que precisa ser feita, tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você tem um tipo de atitude perante o mundo, ele pode mudar ao longo do tempo, mas ele muda bem devagar, tá? E ele vai, normalmente ele vai mudar depois dos 35, ele tem uma certa mudança de fluxo, porque você já está na meia vida, na meia idade, e você pode mudar da infância para a juventude, você pode ter essa interação com o mundo e mudar a sua forma de interagir com o mundo. E depois você pode retomar isso ao longo do tempo. Então existe esse fluxo bem natural que ocorre. E os tipos de atitude vão fazer total diferença com as funções auxiliares, né? Você tem funções auxiliares, duas racionais e duas irracionais. As duas racionais são a emoção, né, que a gente chama de sentimento, e você tem o pensamento, que é a questão lógica. Elas são racionais porque você consegue entender e consegue classificar elas de acordo com o que você está sentindo naquele momento, ou seja, você consegue racionalizar esse processo. Existem duas que são inconscientes, ou seja, são irracionais, não fazem parte da razão, que é a intuição. Você não entende como acontece, você simplesmente acontece e você pode captar essa informação ou não. E você também tem a sensação, que pode confundir muito as pessoas, porque sensação é uma palavra que pode parecer sentimento, pode parecer um monte de outras coisas. Mas eu dei o nome para ela de sensorial, o Jung vai me permitir isso. É uma questão sensorial, ou seja, o que eu sinto, o que eu olho, o que eu capto de informações com os meus órgãos de captação de informação. Ou seja, o olho, o ouvido, nariz, tato, né? São essas informações que vêm até você de forma irracional. Você não pensa para cheirar, você não pensa para olhar. E aí ela vem, e tem muita gente que é muito ligada, inclusive a maioria das pessoas tem uma relação muito direta com o sensitivo, né? Com o sensorial. Mas isso fica para o próximo vídeo. Se você gosta de mais ideias teóricas que explicam a realidade e a psicologia humana, considere se inscrever e acompanhar o canal. E deixe seu comentário, é super importante. Eu sempre leio todos eles, ou quase todos, eu sempre leio, que é muito importante essa interação de conversa aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.